Olá! Hoje vamos mergulhar num modelo mental super poderoso, pensado para resolver problemas e, mais importante, para criar mudança. É quase como um guia para sair da estagnação e entrar em ação. Sabe, esta é uma situação que quase toda a gente reconhece. Pode ser num emprego que não vai a lado nenhum, num projeto que está sempre a patinar, ou, como o autor descreve aqui, numa comunidade onde o potencial se perde por nada. É aquela frustração de ver valor a ser destruído pela simples inércia. Então, a grande questão é esta. Normalmente, não é por falta de recursos ou de gente inteligente. Parece que falta algo mais fundo. Uma peça no nosso software mental que deixa a estagnação tomar conta. E essa peça tem nome. Chama-se Inteligência Dinâmica, ou ID. O mais interessante é pensar nisto não como um traço de personalidade, mas sim como um sistema operacional que se pode instalar. Ele não muda quem a pessoa é, mas muda radicalmente a forma como ela processa o mundo e age. E este ponto é fundamental. Não se trata de ser um gênio ou de ter um dom que caiu do céu. Trata-se de perceber a engenharia por trás de uma ação que funciona. A inteligência dinâmica é uma competência que pode ser aprendida, praticada e, claro, dominada. Ok, então vamos lá ver como é que este sistema operativo funciona na prática. A estrutura toda assenta em 4 pilares, 4 funções principais que, quando trabalham juntas, geram movimento e ação. Primeiro temos a proatividade, que é o motor de arranque, o que nos faz sair do sítio. Depois, a adaptação, que é como o leme do barco, que nos deixa corrigir o curso quando aparecem imprevistos. A seguir, a versatilidade, que é a habilidade de criar pontes entre ideias que parecem não ter nada a ver. E, por fim, a ousadia, que é a força para deitar abaixo os muros do "ah, mas sempre foi assim". Juntos, estes 4 pilares criam um ciclo de ação superpoderoso. Este exemplo, apesar de simples, mostra uma diferença brutal. Sem inteligência dinâmica, uma planta no meio do caminho é lixo, valor destruído. Com inteligência dinâmica, essa mesmíssima planta é uma oportunidade, um gesto para um colega. Com uma pequena ação, o valor não só é criado, como é multiplicado. Esta mudança de perspectiva é o que faz toda a diferença. Mas vamos sair da teoria e ver como estes 4 pilares funcionam juntos para conseguir resultados incríveis num cenário bem mais complicado. Então, imagine este cenário. Uma peça de metal que tinha de ser perfeitamente plana. E durante décadas, os melhores engenheiros e especialistas tentaram de tudo. E falharam. O sistema estava bloqueado e o desperdício já era visto como parte do custo de produção. E aqui está o ciclo vicioso em que eles estavam presos. O problema era sempre o mesmo. A causa que eles assumiam também era sempre a mesma. Logo, a solução era só uma variação do mesmo tema. Mais pressão, menos pressão, muda a ferramenta. E o resultado? Falha. Todos os dias. Estavam tão focados nos detalhes que não conseguiam ver o problema real. Foi então que chegou um novo ferramenteiro. Alguém de fora, sem o vício de anos de fracasso. E ele fez a pergunta que ninguém estava a fazer. Ele usou a inteligência dinâmica e começou por questionar a base de tudo aquilo que eles tinham como certo. A versatilidade dele foi a chave de tudo. Ele não se limitou a agir como um ferramenteiro. Ele vestiu o chapéu de cientista de materiais e viu o que todos ignoravam. Vestiu o chapéu de designer e observou o sistema em ação. Agiu como um físico e aplicou um princípio que parecia não fazer sentido nenhum. E por fim, como analista, ligou a causa ao efeito. Ele viu as conexões que mais ninguém conseguia ver. E só para termos uma ideia da dimensão do problema, antes da solução dele, de cada 10 peças que eram produzidas, 0 estavam boas. 0. Imagina o desperdício de tempo, de material, de energia. O resultado da solução dele foi instantâneo e total. O retrabalho, que era praticamente a norma na fábrica, foi completamente eliminado. A mudança de perspectiva, a aplicação da inteligência dinâmica, não só resolveu o problema, como transformou o processo inteiro. Mas esta história não é só sobre peças de carro, pois não? É sobre como qualquer pessoa pode usar este tipo de pensamento para deixar de ser um observador frustrado e passar a ser um agente de mudança. Vamos ver como é que se pode começar a construir isto. Isto aplica-se em todo o lado, seja na gestão de um projeto, na melhoria de um processo na empresa ou até mesmo para resolver um problema na comunidade. Os princípios são exatamente os mesmos. Trata-se de trocar a passividade pela ação informada e com intenção.
A boa notícia é que não é preciso uma revolução do dia para a noite. Dá para começar aos poucos, com exercícios simples, para começar a treinar a mente e a instalar esta inteligência dinâmica. Por exemplo, desafie uma pequena regra, uma daquelas coisas do sempre se fez assim. Pegue num problema que o incomoda e pergunte simplesmente e se? Ou então, pratique a flexibilidade mental. Pegue num tijolo e liste todos os usos que conseguir imaginar para ele. Outro exercício ótimo é o pré-mortem. Antes de começar um projeto, imagine que ele foi um desastre total e agora tente descobrir todas as razões para isso ter acontecido. São pequenas coisas que começam a treinar o cérebro para pensar de forma mais dinâmica. E no fim de contas a ideia é esta. O mundo não precisa de mais gente para manter tudo como está. Pelo contrário, o mundo clama por catalisadores, pessoas que tenham a coragem e as ferramentas mentais para olhar para um sistema parado e perguntar: e se fizéssemos de outra forma? E essa é uma pergunta que vale muito a pena começar a fazer.